Aleluia. Eu sei que os irmãos estão cansados. Nada? O pastor Sérgio é jovem. Irmãos, o pastor Sérgio, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que ele perguntou para mim: já tomou seu Red Bull? Eu falei: tem 3 semanas que eu não tomo Red Bull. Graças a Deus. Mas eu vou falar para os irmãos, estou me sentindo bem melhor sem o tal do Red Bull. Era todo dia, irmãos, todo dia, aquele drink do Satanás. Mas graças a Deus estou. Irmãos, nós temos falado sobre o poder de Deus. Nós temos, eu não sei vocês, mas eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer no nosso meio. O que Deus tem preparado. Eu sei que esse ano de 2025 tem algo grande para acontecer no mundo espiritual. E eu quero fazer parte, eu não sei vocês, eu quero fazer parte disso. E eu sei que Ele está agindo, Ele está se movimentando de uma maneira fora do comum. Tudo que está acontecendo no nosso ambiente natural não é normal. É algo que Deus está fazendo uma preparação para que o sobrenatural dele possa começar a agir no nosso meio. Nós temos notado muita coisa que tem acontecido, principalmente dentro das igrejas atualmente. Deus revelando coisa que estava escondida há anos. Ou seja, Deus está fazendo uma limpeza dentro da própria igreja, porque onde tem coisa escondida, o poder de Deus não pode se manifestar. Então Deus está limpando para que Ele possa derramar. Porque a Bíblia ela é clara, de uma fonte ela não pode fazer o quê? Não pode ter um manancial de água que flui água amarga e tampouco água doce. Ou é água doce ou é água amarga. Então Deus está preparando algo para fazer no meio da sua igreja. Então, para que possa fluir água limpa, Ele tem que primeiro tirar a sujeira. E pode confiar em mim, tem muita coisa ainda para acontecer nesse ano 2025. E assim que Ele terminar a faxina, vocês se preparem, porque um grande avivamento está para acontecer. Porque para a gente poder botar móveis novos dentro de uma casa, a gente tem que tirar os móveis velhos, não é isso? Porque não tem como você manter lixo, misturar lixo com coisa nova. E é por isso que eu tenho insistido no que eu tenho pregado. E mais uma vez eu quero começar lendo o versículo de Romanos, capítulo 12, o verso 2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode até parecer chato a repetir tantas vezes o mesmo versículo, maçante, é aquela: nossa, pastor, já deve ter 5 semanas que o senhor está falando o mesmo versículo, que coisa chata. Nossa, ele não muda, é o mesmo versículo, semana atrás de versículo, e isso, aquilo. Mas a ciência comprova, quanto mais nós repetimos algo, mais aquilo se torna hábito na nossa vida. Então, se vocês ainda não decoraram esse versículo, em 4 semanas eu vou repetir mais 5. Para que os irmãos consigam memorizar. Ano passado nós falamos sobre a identidade de Deus, nós lemos, acho que eu preguei 33 mensagens sobre 1 Pedro 2,9. Irmãos, o povo chegou para mim e falou assim: pastor, estou cansado de falar de identidade, pelo amor de Deus, vira o disco. Eu falei assim: e aí, você já aprendeu quem você é em Cristo? A pessoa ficou calada, olhou para mim. Estou aprendendo. Eu falei: então eu vou continuar pregando. Que se você tivesse dito para mim: eu já aprendi, já sei quem eu sou em Cristo, eu tinha parado. Mas como você demorou para responder, isso ainda mais mostra que você ainda tem dúvida de quem você é em Deus. E continuei pregando. E vai ser a mesma coisa, irmãos. Eu tenho enfatizado Romanos
12:2, porque sem essa transformação na nossa mente, a gente não vai viver aquilo que Deus tem para a gente. Sem essa transformação na nossa mente, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas de sempre. Há uma necessidade de uma transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Nós temos que entender uma coisa: essas mensagens não são mensagens de autoajuda, porque hoje o que mais tem é mensagem de autoajuda. Nos púlpitos o que está sendo ensinado hoje é: você pode fazer, você consegue. Ou seja, o homem tem se tornado o centro de todas as mensagens. Porém não, o centro de toda mensagem é Jesus. Se Jesus não estiver no centro, e se Jesus não fizer, nós não fazemos nada. E esse que é o grande problema: se nós não mudarmos a nossa mente, permitirmos que Ele entre e transforme a maneira que nós pensamos, nós jamais vamos conseguir viver o propósito que Ele tem para nós. Porque quando nós caminhamos no nosso ser, nós vivemos o nosso propósito. E normalmente quando nós vivemos o nosso propósito, nós nos decepcionamos. É uma vida vazia. Porque nós alcançamos o que nós queremos, porém nós perdemos quando chega amanhã, nós conseguimos ainda perder quando nós lutamos por aquilo que nós queremos. Quantas pessoas trabalharam a vida toda para alcançar algo, e quando alcança, a pessoa bate a cacholeta e põe o paletó de madeira. Vocês já viram isso? O cara trabalhou a vida toda para conseguir algo. A hora que ele fala, consegui, Jesus puxa a ficha dele. Eu já vi muitas e muitas vezes isso acontecer. Por quê? Porque a pessoa viveu o propósito dele e não o propósito de Deus. Quando a pessoa vive o propósito de Deus, essa pessoa, ela alcança o que ela quer e ainda mais aquilo que Deus tem para ela. Mas tem que ter o quê? Uma transformação na nossa mente, para que nós possamos viver, ser capazes de experimentar e comprovar quão boa e perfeita é a vontade de Deus. É aqui, tudo começa aqui, tudo. Nós vivemos da maneira que nós cremos. Você sabia disso? Aqui tem aquele ditado: você é aquilo que você come. Já viu isso? Irmãos, da maneira que você crê, você vai viver. Se você crê que você é um derrotado, você vai viver como derrotado. Se você crê que você é uma pessoa medíocre, você vai viver como medíocre. Se você crê que você é uma pessoa que não vale nada, você vai viver uma vida que não vale nada. Porém, se você tem uma mentalidade de vencedor, você vive como vencedor. Se você tem uma mentalidade que nada e ninguém pode te parar, nada e ninguém pode te parar. Esse que é o grande problema. Nós vivemos como nós cremos. Se você tem uma mente transformada pela vida que Cristo determinou por você, você vai viver a sua vida no sobrenatural. Porém, se você não tiver a sua mente transformada, você vai viver uma vida baseada naquilo que você crê. E você não foi chamado para ser baseado naquilo que você crê, mas naquilo que Ele crê e naquilo que Ele estabeleceu para você. É assim que nós vivemos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por mais difícil que seja crer, que quando nossa mente for transformada, nós vamos viver uma vida diferente. Tenha certeza. Quando você permitir ser transformado por Deus, você vai viver uma vida do sobrenatural. Você vai caminhar no sobrenatural. Você vai caminhar no profético. Você vai abrir a sua boca, coisas vão começar a acontecer. Ah, que isso, pastor? Eu acho muito difícil. Não, você foi chamado para caminhar profeticamente.
Você foi chamado para impactar vidas. É por isso que eu digo, mente renovada, vidas impactadas. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós vamos impactar pessoas que estão caminhando do nosso lado. Porém, o grande problema, principalmente aqui na América, graças a Deus isso aqui não acontece na nossa igreja, mas é aquele probleminha que todo mundo tem. Quando Deus chama a pessoa, Bruno, eu quero você, eu preciso de você. Aí o Bruno fala assim, ah Senhor, agora eu não posso. Ah Senhor, agora eu estou ocupado. Ah Senhor, eu estou bisado. É a famosa desculpa para Deus. Quando Deus nos chama, a primeira coisa que muita gente faz é dizer para Deus, agora eu não posso, dar uma desculpinha para Ele. Deus, Ele sabe, Ele conhece o que nós estamos passando. Porém, quando nós damos desculpa para Deus, nós estamos dizendo para Deus, ó, passa de mim a tua vontade, passa para o próximo. Se nós realmente queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a aceitar tudo o que Deus tem preparado para a gente e pararmos de dar desculpa para o Senhor. Irmãos, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito em Deus, e o propósito de Deus só vai se cumprir na nossa vida quando nós deixarmos de dizer para o Senhor, agora eu não posso, agora eu estou ocupado. Parar de dar desculpa para Deus. Se você quer o poder de Deus na sua vida, é hora de você dizer para o Senhor, sim. E parar de correr do seu chamado. Parar de andar de um lado para o outro, falando, Senhor, agora eu não posso. Agora não dá. Tudo aquilo, eu vou ser bem específico, irmão, tudo aquilo que for tirar você da sua zona de conforto, você vai dizer para o Senhor não. Você sabia disso? É a nossa tendência. Quando nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós falamos para o Senhor, agora não. Não dá. A zona de conforto é o lugar onde mais crente morre. Zona de conforto. Se você está confortável, não está acontecendo nada na sua vida, é o lugar onde você vai morrer espiritualmente. Você já prestou atenção que todo mundo que está bem, não está acontecendo nada na vida dele, a pessoa cruza os braços e as pernas? Agora, quando se levanta a perseguição, todo mundo corre para os braços e para o joelho, para correr e falar para o Senhor, Senhor, me ajuda. Irmão, você acha que o que está acontecendo agora, essa perseguição do ICE é para quê? É para despertar a igreja que está dormindo. Não foi assim no Novo Testamento? O povo estava em Jerusalém. Os discípulos, apóstolos, eles estavam o quê? Na zona de conforto deles. Jesus disse, ide pregar o evangelho ao mundo. E eles só estavam pregando em Jerusalém. Aí Deus falou assim, então peraí, vocês vão ficar só em Jerusalém? E levantou a perseguição. Aí Pedro vai preso, fulano vai preso, Tiago é decapitado. Começou a perseguição. E o avivamento chegou. E o que aconteceu? O evangelho se espalhou. Então toda vez que nós ficamos acomodados na nossa zona de conforto, nós perdemos aquilo que Deus tem de melhor para nos oferecer. Por isso é que muitas das vezes, quando Deus nos empurra fora da nossa zona de conforto, nós falamos não para o Senhor. E se nós não sairmos, eu vou te falar, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem prometido para nós.
Mas, mais uma vez, você fala assim, mas Senhor, eu estou muito ocupado, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, Senhor, para orar, eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para o teu chamado. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não chama vagabundo. Deus, Ele chama pessoas ocupadas. Pessoas que estão com a sua vida para cima e para baixo ocupadas. Nós temos o exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diz que Gideão, ele malhava o quê? O trigo. Estava trabalhando quando o Senhor chamou ele. Davi, quando Deus chamou Davi, Davi estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas de seu pai. Os discípulos, quando Deus chamou os discípulos, parte deles pescando, a outra parte, o outro estava colhendo, estava sentado lá na coletoria dos impostos. Paulo, quando Paulo foi chamado, Paulo estava trabalhando, foi atrás dos que estavam indo assassinar a crente. Até Paulo estava trabalhando. Deus, Ele não chama gente desocupada, irmão. Se você está... Aquelas pessoas que ficam em casa, eu estou esperando o chamado de Deus bater na minha porta. Eu conheço uma pessoa, quando eu era de El Cerrito, onde eu fui batizado, na igreja, na Assembleia de Deus, em 96. Tinha uma irmã, que ela ficava na igreja, umas 12 horas. Orando e ficava pedindo emprego para Deus. E ela só ia para a igreja todo dia, de segunda a segunda, para orar. Nada errado orar e pedindo emprego. Mas, irmão, se você não for procurar, o emprego não vai vir bater na sua porta. Você está entendendo? Não adianta só orar. A oração requer ação também. E ela ficava ali, até que uma irmã chegou nela e falou assim: minha filha, você precisa criar vergonha na cara. Não é só orar não, você tem que sair e procurar também. Aí ela despertou. E quando ela arrumou o emprego, que apareceu, Deus deu o emprego que ela queria, ela começou a faturar. Aí Deus começou a agir na vida dela. Porque, irmãos, Deus, Ele não chama a gente que não está fazendo nada. Porque se você já não faz nada, na hora que Deus te chamar, você não vai fazer nada tampouco. Deus, Ele gosta de pessoas ocupadas. Por isso é que nós temos que entender que o chamado de Deus é para pessoas que estão ocupadas, não é para qualquer um. É aquela pessoa que realmente está ocupada. Sabe por quê? Porque é o teste que Deus vai fazer com você. O que é mais importante para você? O seu chamado? Ou o que você está ganhando? Ou aquilo que você está fazendo? O que é mais importante para você? O problema é quando nós realmente damos desculpa para Deus. Na hora que Deus vem e fala assim: João, eu preciso de você agora, João. Preciso que você venha fazer um serviço aqui, João, para mim. Aí você fala assim, o João vira para Deus e fala assim: agora não dá. Acabou a bateria da minha moto. Não dá para ir não, Deus. Quando Deus chama e o cara quer, meu irmão, ele troca até de cadeira. Você está entendendo? Quando o chamado de Deus vem, não importa se acabou a bateria da cadeira dele. Não importa. Ele dá um jeito. Ele liga para o Alex: vem aqui, Alex, me carrega aqui. Me leva nos seus braços, filho. E o Alex dá conta. Ele dá conta. Dá ou não dá, João? Não tem desculpa. Mas o problema é quando damos desculpa e acabamos perdendo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Não existe desculpa que Deus não conheça. Não que Ele não entenda. Que Ele não saiba que você está dando essa desculpa porque você não quer fazer. Eu quero falar de duas pessoas que uma era experiente e uma era inexperiente. E as duas pessoas tiveram um chamado. Uma deu desculpa, a outra não deu.
Abra comigo lá, ou coloque na tela aí, Lucas capítulo 1, do verso 8 ao 20, que diz assim: certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Preste bem atenção. Zacarias, sua oração foi. Sua mulher dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Próximo. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Aí vem a desculpa dele: sou velho e minha mulher é de idade avançada. E nós acabamos de ler que Deus ouviu a sua oração. Ele tem pedido para Deus falar: Senhor, eu quero um filho, isso e isso. E o anjo fala para ele: a sua oração foi ouvida. Agora ele diz para o Senhor: sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Próximo. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O homem tem um chamado. Um homem que era um sacerdote, conhecia e tinha experiência com Deus. Quando Deus aparece para ele e fala para ele: olha só, você vai ser o pai de uma pessoa que vai fazer a diferença em Israel. A primeira coisa que ele diz para o anjo é: eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Como é que um homem que conhece e tem experiências com Deus pode dar desculpa para o Senhor? Quantas pessoas na Bíblia deram desculpa para o Senhor? Muitas pessoas deram desculpa para encobrir o seu pecado. Saul era um deles. Deus, ele não quer desculpas, irmãos. Deus, ele quer que assumamos responsabilidades. Deus, ele não quer desculpa. Deus, ele quer que nós nos coloquemos de pé e aceitemos aquilo que ele está nos chamando para fazer. Se nós não aceitarmos aquilo que Deus nos chama para fazer, nós estamos perdendo a oportunidade de viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Deus, ele não tem obrigação nenhuma com nós. Eles têm propósito. Quando aceitamos o chamado de Deus, passamos a viver o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós vivemos o propósito de Deus, nós passamos a viver aquilo que ele tem de melhor. Quantos de nós temos perdido o foco daquilo que Deus tem para nos oferecer, porque nós temos focado nas desculpas?
dia e noite, temos dado desculpa para Deus, temos corrido de Deus, temos feito tudo menos a vontade de Deus. Quantas pessoas Deus chama e a pessoa tem uma desculpa para o Senhor. Fala, eu estou velho, Deus não me pode usar mais. Senhor, eu tenho que pagar o aluguel essa semana, não dá para mim fazer nada. Senhor, eu estou endividado, não tem como ser dizimista da igreja. Quantas desculpas nós temos dado? O dízimo está no Velho Testamento. O dízimo, para quem não sabe, ele vem antes da lei de Moisés. A primeira pessoa que deu o dízimo foi Abel, Caim, depois Abraão. Então muitas pessoas, do Velho Testamento, não é do Velho Testamento, não, irmãos. O dízimo ele vem antes da lei. É antes da lei. Então esse negócio aqui, o dízimo não está na Bíblia, não, o dízimo está no Novo Testamento e também. Para os irmãos saberem, Jesus fala mais de dinheiro do que de inferno na Bíblia. Vocês sabiam disso? Jesus fala mais de dinheiro na Bíblia do que do próprio inferno. O pastor já está falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando o que a Bíblia fala. O nosso propósito é aceitar o chamado de Deus na nossa vida. E para que eu e você possamos aceitar esse chamado, nós temos que ser obedientes e parar de dar desculpas a Deus. Porque o que Deus mais detesta é desculpa. Desculpa. Zacarias, como eu disse, um sacerdote, um homem que teve experiências e vivia na presença do Senhor. Ele entrava, ele servia dentro do prédio, do templo, ele queimava incenso. O homem vivia na presença de Deus, aprendeu, tinha sido treinado. Aí o anjo aparece para ele e fala assim, tua oração foi ouvida. Deus ouviu a tua oração. Aí ele fala, eu sou Gabriel, aquele que está na presença do Senhor, e vim trazer uma boa notícia para você. João, sua oração foi ouvida, João. Deus te ouviu. Aí o João fala assim para Deus, para o anjo, é mesmo? O anjo fala, sim, foi ouvida. João olha para o anjo de novo. Você tem certeza? Foi ouvida. Eu estou aqui para te falar que foi ouvida. Mas eu estou ocupado agora. Eu já sou velho, não dou conta, não. Preciso mais de sono. Quantas pessoas não fazem isso? Deus chega aqui para entregar a resposta para vocês e fala assim, agora não dá. Não posso. Eu tenho que... não, eu não posso. Amanhã eu tenho 4 casas para limpar. Quantas pessoas têm dado desculpas para o Senhor? Quantas pessoas têm perdido o melhor de Deus porque têm corrido do seu chamado? Quantas pessoas? Enquanto esse homem, um homem experiente, disse basicamente não para Deus, dando uma desculpa. Uma pessoa inexperiente chama o Senhor e diz assim, seja feita em ti, em mim, a tua vontade. Deus, ele procura pessoas que digam sim para ele. Sim, é a única coisa que você precisa falar para Deus. Nada mais. Sim. E o poder do Altíssimo, ele vai transformar a tua vida. Abra comigo lá, Lucas. Nós vamos ficar só em Lucas hoje. 1, do verso 16 ao 38. Que diz assim. Lucas 1, do 16 ao 38. Zacarias, um homem experiente, um sacerdote, um homem que tinha todas as qualificações, era basicamente um pastor de Israel. Um velhão. Já devia ter aí os seus 60 anos, parece o Bruno. Experiência de vida. Pastor Sérgio, a gente não pode chamar de velho esse homem bonito desse jeito aí, nem parece que tem 50.
Ainda bem que aqui não tem urso, viu, irmãos? Essa semana o pastor Sérgio botou um vídeo lá que a careca dele brilhava. Eu falei assim, rapaz, a sabedoria de ser homem é tanta que até brilha a careca dele. Era uma unção assim, sabe? A orla do anjo é o que estava em cima da cabeça dele. Eu fui e mandei a foto para ele. Eu falei, pastor, a sabedoria é tanto que tá parecendo uma bola de cristal a cabeça do senhor. Ele falou assim, ó, lembra da ursa, hein? Lembra da ursa, hein? Ei, irmãos, a gente tem que aproveitar essas coisas, porque crente vive de alegria. Se a gente não tiver esses momentos de alegria, irmão, está faltando alguma coisa na nossa vida. Então, Zacarias era um homem experiente, porém, Deus não busca experiência. Deus busca corações aquebrantados. Deus busca corações abertos para que Ele possa realizar o seu querer na vida da pessoa. A Bíblia diz assim, esse é Lucas 1? Nossa, não, perdão, Gleber, é do 26, não do 16. É do 26. 26 é o 38, coloquei errado. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galiléia. É o mesmo anjo, não foi outro, é o mesmo anjo, hein? É o mesmo anjo que foi lá, apareceu para Zacarias, é o mesmo anjo que está aparecendo para Maria. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela. Alegre-se, agradecida, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Questionamento. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, a diferença e a chave. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Uma menina inexperiente, provavelmente não teve nenhum contato sobrenatural com Deus até então. Enquanto o outro, um homem experiente, um homem que conhecia a palavra de Deus, deu desculpa. Sou velho, minha esposa de idade avançada. Como pode acontecer um negócio disso? Tipo, não vai acontecer. Lembra outra pessoa que fez algo parecido? E ainda mentiu. Sara dará à luz. E a Sara, como pode um negócio desse? Sou velha. Aí quando o anjo questiona ela, ela fala o quê? Eu não ri não. Eu sim. Irmãos, quem nós vamos ser
Nós vamos continuar dando desculpa para Deus e correndo do nosso chamado, ou nós vamos abraçar aquilo que Deus tem no chamado? Porque se nós não abraçarmos o nosso chamado, nós não podemos viver o que Deus tem preparado para nós. Você foi chamado para viver o que Deus tem para você e não o que você quer viver. Porque quando você vive aquilo que você quer, é só peso, tristeza, amargura e decepção. Porém, quando você vive o que Deus te chama para viver, vai ter dificuldade? Vai, mas você vai alcançar coisas maiores que você não consegue imaginar. É o que eu tenho falado para os irmãos. Nossa mente é pequena em comparação para aquilo que Deus tem preparado para nós. A nossa mente é tão pequena que a gente não consegue entender, e é por isso que muitas das vezes a gente fala para Deus: não, eu não quero. Agora eu não posso. O que nós precisamos realmente é essa transformação na nossa mente, para entendermos o que Deus tem para nós. Se a nossa mente não for transformada, não for mudada, nós vamos ser como Zacarias. Todo o tempo que Deus aparecer para nós e nos chamar para fazer alguma coisa, nós vamos ter uma desculpa. Nós vamos dizer para Deus: não posso, não dá, não quero. O que eu tenho para mim é melhor do que tu tens para oferecer para mim. Deus, Ele nos chama para que eu e você abracemos o nosso chamado e que nós possamos vivenciar e mostrar para o mundo o poder de Deus na nossa vida. Nós estamos sofrendo porque nós queremos. Porque, irmãos, quanto mais corremos do chamado de Deus, mais distante de Deus nós ficamos. Não é Deus que se distancia, somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus fica parado, Deus fica assim, ó, está aqui, ó, a bênção está aqui. O meu propósito está aqui para você. Aqui. Irmãos, Deus, Ele não é nosso empregado para ficar correndo atrás da gente. Deus não é nosso mordomo, somos nós que somos seus servos, não Ele que é servo nosso. Então é hora da gente realmente aceitar aquilo que Deus tem chamado para a gente, nos chamado para fazer, abraçar a causa de Deus e nos posicionar como crentes, para que nós possamos impactar. Não espere o tempo da dificuldade chegar na sua vida para você correr para o Senhor. Porque quando você espera a dificuldade chegar, o que você está dizendo para o Senhor é: ó, você me ajuda que eu me entrego. Você está negociando com o Senhor. E com Deus não se negocia. Com Deus você só aceita. Maria não questionou ou duvidou. A única pergunta dela: como é que vai acontecer? Eu sou virgem. Por quê? Era uma menina inexperiente. Era uma menina que não entendia o que Deus tinha para ela. A menina era virgem. Ela sabia que para algo acontecer tinha que ter a consumação de um ato. E o anjo fala para ela assim: não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo vai te encher. O poder. E para que isso acontecesse, ela teve que abrir a sua mente e falar assim: seja feita a sua vontade. Para que eu e você possamos viver esse poder de Deus na nossa vida, realmente o que nós precisamos é uma transformação aqui. Porque do mesmo modo que o anjo disse para Maria, para Deus nada é impossível, Ele fala a mesma coisa para nós. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A única coisa que eu e você precisamos fazer é, quando Ele nos chamar, é dizer sim. Sim.
Irmãos, você pode falar em 3 idiomas quando Deus te chamar. Em inglês, yes. Em espanhol, sim. Em português, sim. Fácil. É ou não é? Deus te chama. Você pode falar assim, sim. Eu acho que até em italiano, né? É assim também. Irmãos, é uma palavrinha pequena. Sim. Para de dar desculpa para o Senhor. Aceita o teu chamado. Tem aquela coisa que a gente fala, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Fala assim para o Senhor enquanto você pode. Não espera você ficar velho e estar no leito de morte para você ir para os braços do Senhor. É agora, aceita o teu chamado. Faz aquilo que Ele está te chamando. Porque aquilo que você está tentando conquistar com as suas forças, que está levando anos, com o Senhor você faz em dias. Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, para Deus nada é impossível. Aceita o teu chamado, porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos de alguma maneira um chamado. E quando nós recusamos o chamado do Senhor, nós perdemos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para nós. Muitos estão sofrendo por causa disso, por correr do seu chamado. Irmãos, quando nós corremos do nosso chamado, nós vivemos e nos tornamos pessoas infelizes. Muitas vezes eu tentei deixar de ser pastor, mas uma vez que a mão é colocada na cabeça, não tem mais como você correr, porque o dom ele é irrevogável. A palavra de Deus diz. Eu e o pastor Sérgio conversamos, acho que tem algumas semanas, e acho que foi essa semana que o Senhor falou para mim, né? Falou assim, se o Senhor soubesse que o que é a imposição de mão, o Senhor não tinha feito, né? Uma coisa assim, se o Senhor soubesse o preço que é o chamado, Ele não tinha feito. E eu já falei, Senhor, se eu soubesse que eu ia passar tudo que eu passei, eu não tinha deixado o pastor Marcos colocar a mão na minha cabeça e derramado o óleo. Aí, irmãos, porém eu ia viver infeliz o resto da minha vida. O chamado, ele é difícil, ele é dolorido, mas vale a pena. Vale a pena. O senhor se arrepende hoje? Eu também não. Eu gosto que o pastor Sérgio fala que eu posso tomar. Uma das coisas que a maturidade traz para a gente é que o sacerdócio não precisa de morrer pela igreja. Alguém já fez isso? Sim. Se não for suficiente, nada mais é um chamado que ele vai nos trazer muita alegria. Um relacionamento casal, igual que nós nascemos casar os filhos. Eles não entenderam o propósito do relacionamento. A igreja é assim também. São os filhos que nós vamos gerando. Provavelmente muitos desses vão bater asa, o pai vai ser bênção. Então, quem sabe um dia eu posso ganhar alguém que vai ser um pastor de milhares. Quem foi que pregou o maior evangelista dos Estados Unidos? Billy Graham. Billy Graham. Nunca falou desse cara. Teve alguém que fez isso. Sim. Imagina o tamanho da pedra do cara que pregou para ele. Eu vou dizer uma coisa, pode ser uma pessoa mais simples do que a gente vai. Amém. Fica a nota ali, não estamos escutando. Não precisa escutar, não tem problema não. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Todos nós temos um propósito. Não existe ninguém dentro da igreja que não tenha um chamado. Não existe. E eu volto a repetir. Não existe crente de banco. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Enquanto você não aceitar esse chamado na sua vida, as coisas da sua vida não vão destravar. E você não vai viver o melhor que Deus tem para você.
quando nós aceitarmos o nosso chamado, nós vamos participar com Ele daquilo que Ele tem para nos oferecer. Entenda isso, você tem um chamado. E você precisa parar de dar desculpa para Deus no seu chamado. Não importa o que você está passando na sua vida, para de dar desculpa. Aceita, porque mais cedo ou mais tarde, eu sinto muito em te dizer, a oportunidade que você tem de aceitar seu chamado agora, pode ser tarde demais. Não sou eu que falo, é a própria Bíblia. Olha lá o que a Bíblia diz sobre desculpas. Lucas 14, do verso 16 ao 24. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Volta o verso anterior. Vamos trazer para a linguagem nossa de hoje. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar um schedule e não posso ir, pois eu tenho que limpar casas. Próximo. O outro disse: acabei de comprar um Tesla. Comprei um caminhão. Comprei um caminhão e eu tenho que fazer dumping. Não posso ir, me desculpe. Próximo. Acabei de arrumar uma namorada. Eu vou para o cinema. Não posso ir, me desculpe. O servo voltou, relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e os valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nesse momento o Senhor está convidando você a aceite seu chamado. Diga sim ao Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, faça em mim a sua vontade. Porque se você não disser para o Senhor sim, você não pode provar daquilo que Ele tem para oferecer. Deus, Ele não vai fazer como nós fazemos com nossos filhos quando eles não querem comer. Enfia a comida goela abaixo. Deus, Ele é carinhoso. Ele convida. Quando você diz não, Ele não insiste. Ele vai dizer para você: já que você não quer, eu vou passar para o próximo. Bruno, eu te chamo. O Bruno fala: não, Senhor, eu sou muito velho. Então, é a vez do Adão. Aí o Adão diz: sim, Senhor, eu aceito seu chamado. E tudo que era para ser para o Bruno, a unção, o poder, a autoridade, é colocada sobre a vida do Adão, porque um deu desculpa e o outro disse sim. É hora de nós realmente, se queremos viver o poder de Deus, ter uma transformação na nossa mente e pararmos de dar desculpas e dizer para o Senhor sim. O sim fará toda a diferença na nossa vida. O sim trará sobre mim e você o poder de Deus que impactará essa nação. Não espere
que o gelo chegue na sua porta para você correr para o Senhor. Vou começar a falar em português, porque como tem indo para a internet, gelo, meus irmãos sabem que eu estou me referindo, né? O gelo em inglês. Então, não espere o gelo chegar na sua porta. Corra para os braços do Senhor agora. Aceite o sim agora. Agora é a hora de aceitar o chamado do Senhor. Agora é a hora da gente nos posicionar como crentes e fazermos a diferença. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele clama pelos filhos de Deus agora. Agora é a hora da gente manifestar o poder e a autoridade de Deus nas nossas vidas. E isso só vai acontecer quando nós dissermos sim. Porque todos nós temos um chamado. Você não foi chamado para ser prego de banco. Você foi chamado para ser representante de Cristo. E para que isso possa acontecer, você tem que dizer sim. Você tem que ser como Maria, inexperiente. I don't care que você tem 40 anos de igreja. I don't care que você tem 20 anos de igreja. O que você precisa é dizer sim agora. Agora é a hora. Agora é o momento. Agora é o tempo de você parar de dar desculpas para Deus. Agora. Não espere amanhã. Faça-o agora. Quantos estão? A minha pergunta é: quantos estão dispostos a dizer sim para o Senhor essa manhã? Quantos estão dispostos? Eu sei que muitos de nós viemos aqui para um futuro, uma busca de um futuro melhor. Muitos de nós viemos aqui para garantir a nossa aposentadoria, garantir deixar algo, uma herança para os nossos filhos. Eu sei disso. Mas não deixe isso atrapalhar o seu sim para o Senhor. Porque se você deixar isso atrapalhar, você não vai provar do banquete que o Senhor tem preparado para você. Irmãos, nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de chamado. Nós estamos falando de chamado. Não deixe, não permita que nada atrapalhe o seu chamado. Nada. Nada vale a pena. Nada é mais precioso do que o chamado de Deus na sua vida. É hora de parar de correr do chamado de Deus. Coloque-se de pé. Eu corri muito de Deus. Eu creio que eu conheci Jesus em 1993, quando eu aceitei pela primeira vez. E naquele tempo foi um tempo de indas e vindas. Vim para a América, Deus precisou me tirar do Brasil e me trazer para a América para que eu realmente pudesse entender quem era Jesus. Em 96 me batizei, fugi do Senhor de novo, desviei várias vezes, quebrei a minha cara várias vezes, sofri, voltei para o Brasil, quebrei minha cara tentando fugir do meu chamado. Tive que voltar para a América. Apanhar bastante aqui de novo. Até eu aceitar meu chamado como pastor em 2012. Nesse lugar. Aqui. Nesse exato lugar aqui. Ó, onde eu estou. Me ajoelhei.
Tenho a foto. Se eu sou bonito agora, imagina lá atrás. De joelho, gravata, terno. O pastor Marcos via, pega uma jarra de óleo. E era aquele Johnson & Johnson, irmãos. Ele virou assim, o negócio escorreu assim. Que nem o óleo que escorre na barba de Abraão. Irmãos, depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Estou aqui. Já. Desde 2012. Como pastor, pastoreando. Porque um dia, eu fiz a burrice de dizer sim. Mas eu não me arrependo dessa burrice até hoje. Porque valeu a pena. Está valendo a pena. Oh, e eu sei que tem grandes coisas ainda preparadas para mim, para você. Mas você precisa dizer sim para o Senhor. Parar de correr, parar de dar desculpa. Porque não vale a pena você ficar dando desculpa. Porque você vai continuar triste, sofrendo. Não é porque Deus é mau, mas é porque você está fora do propósito. E pessoas que estão fora do propósito não conseguem ser alegres. Quando você entra no propósito de Deus, tudo acontece para o seu bem. Quando você está debaixo do propósito de Deus, é quando Romanos 8:28 acontece na sua vida. Que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entra no propósito de Deus, as coisas começam a se encaixar. Quando você corre do propósito de Deus, as coisas só dão errada na sua vida. Porque Deus é mau? Não, é porque você está fora do propósito. Não é o que Deus tem para você. Deus, ele não pode abençoar algo que não vem da parte dele. Porque se ele abençoar algo que não é dele, vai se fazer mal para você. Quem é que dá um presente para destruir o seu filho? Só um louco. Deus, ele não abençoa nada fora do propósito dele. Porque ele sabe que aquela bênção, naquele local, naquele momento, será uma maldição na sua vida. E Deus, ele não quer ninguém sendo amaldiçoado. Por isso ele não abençoa nada em ninguém fora do propósito. Se você sair do propósito de Deus, quem perde é você. Mas quando você diz sim e está debaixo do propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo. Por quê? Porque o que tem faltado na nossa vida é aceitar o chamado de Deus. Aceite o que Deus tem para você. Diga sim para o Senhor. Pare de dar desculpa para o Senhor. Abrace o seu chamado. E você vai começar a ver as coisas de Deus fluir na sua vida. Porque você tem um chamado. Aceite-o agora. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha
sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, diga quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Essa manhã você tem um chamado. O que Deus quer, a única coisa é que você diga sim. Aceite o seu chamado. Deus, ele não busca pessoas como Zacarias, pessoas que têm experiência, que tinha uma vida no sacerdócio, que tinha amigos religiosos, que conhecia a palavra. Deus, ele busca pessoas com o coração como o de Maria. Só basta dizer: faça em mim conforme a tua palavra. É só isso. Deus está chamando você para parar de correr. Fala assim: Senhor, sou como Maria, e a partir de hoje eu aceito o meu chamado. Eu vou parar de correr. E hoje é dia para você aceitar o seu chamado. Pare de correr. Pare de lutar. Porque Deus, ele quer derramar sobre você um poder infinito. Ele quer derramar sobre você algo grande. Ele quer derramar sobre você um poder para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus, ele quer usar a sua vida para impactar outras vidas. Deus quer usar você para ganhar pessoas, para que essas pessoas venham ganhar milhares de pessoas. Porque uma pessoa, como nós falamos, pregou para o Billy Graham. Esse homem, o maior evangelista dos séculos 20, depois do apóstolo Paulo. Ele ganhou milhões de pessoas. E até hoje, esse homem é lembrado. Até hoje, todos falam, conhece o Billy Graham. O mundo inteiro ainda hoje sabe quem é esse homem. Por quê? Porque alguém um dia disse sim e pregou o evangelho para ele. Quem sabe você dizendo sim hoje, você não pregará para o próximo Billy Graham dessa geração. Quem sabe você dizendo sim para o seu chamado, você vai pregar para alguém que vai se tornar o maior evangelista do mundo antes da vinda de Cristo. A única coisa que você precisa fazer é dizer sim hoje. Sim, é tudo o que você precisa fazer. Sim. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem
novamente. Eu procuro na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Irmãos, vamos fazer o seguinte: faz uma fila aqui, nós vamos ungir todo mundo hoje, um por um. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, vá pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Diga: santo tu és, declare. E quem já pisou Deu a ele nessa geração, o santo dos santos, em outro lugar, não sabe. visões. E onde estiver, levante a tua voz, ama pela a glória de Deus. Se você cante mais alto, yeah. Quem já pisou o santo dos santos, em outro lugar, não
sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Pega as tuas mãos e declare que Ele é santo, santo, santo. Para estarmos numa terra Santo. para povoar uma terra de homens e mulheres melhores, de casais que frutificam, de jovens e crianças que manifestam o teu poder sobre essa terra. Pai, que os sinais, ó Deus, os prodígios, as maravilhas, Tu és Senhor. a glória de Deus sobre esse sacerdote. E quando ele profetizar, meu Deus, que o céu diga sim. Quando ele determinar, que o céu diga sim. E que os sinais da palavra, da cura, das bênçãos, da prosperidade, ó Deus, do crescimento, esteja sobre a casa, sobre a Jéssica, sobre o filho, ó Deus, e onde que ele colocar as plantas dos pés, que haja milagres, que haja sinais, assim como houve na vida dos discípulos do apóstolo, porque o mesmo Espírito capacitou aqueles 12 homens, são, ó Deus, é aquele que está sobre a vida dele. Essa igreja pertence ao Senhor, esse homem pertence ao Senhor, este ministério pertence ao Senhor. Por isso nós liberamos uma palavra de unção, de bênção, de sabedoria, de graça, de ousadia, como uma espada de 2 gumes sobre a mão, sobre os lábios, sobre a língua deste homem, para trazer divisão entre o bem e o mal, o certo e o errado, o pecado e o profano, com aquilo que é certo, que é digno, para que a tua palavra seja, meu Deus, na vida do teu filho, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que essa palavra de hoje seja um divisor na vida dessa igreja, no ministério do teu filho, no ministério de cada pessoa que está sentado ou está em pé nessa igreja. Que essa igreja, meu Deus, a partir de agora, de hoje, ela tenha um divisor de água, Senhor. Que seja uma igreja de pessoas que não venha passar tempo, que não venha para a igreja, ó Deus, como uma opção de trazer, ó Deus, algo para a vida dela, mas uma questão, ó Deus, de que ela vai trazer algo para essa igreja e para essa geração. Nós profetizamos agora, Deus, que o céu se abra sobre este lugar, que o pastor Glauber, que a Jessie, ó Deus, elas sejam pessoas que vão trazer determinação na vida das pessoas, na vida dessas pessoas, que o Senhor usará o ministério deles, Senhor, para trazer sentido naquilo que ainda não existe, visão onde não tem, alegria onde não permanece, e trazer, ó Deus, algo que vai mudar, ó Deus, não somente a vida de pessoas, mas que mudará a vida delas, e elas serão aqueles que irão, ó Deus, gritando, ó Deus, pelos bairros, pelas cidades, pelos atalhos, dizendo assim: o banquete está pronto, o Senhor está te chamando, o Senhor está agora chamando, não é convidando mais, é um chamado, porque os convidados não vieram para desfrutar daquilo que o Senhor tinha preparado. E esse, ó Deus, abaixo do teu espírito, ó Deus, esse homem aqui, ó Deus, é o Senhor dessa casa, abaixo da tua palavra, esse que vai trazer, ó Deus, a unção, que vai trazer a alegria, que vai trazer a prosperidade, abaixo dele, ó Deus, nós estamos, e o teu espírito, ó Deus, ele se submete abaixo dele, Pai. Aqui está o Senhor da casa, meu Deus, que foi colocado nessa igreja como pai, como amigo, como pastor, como direcionador de pessoas e vidas, Pai. Nós, ó Deus, entendemos e cremos nisso e submetemos a isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traga a Ele palavras novas, unção novas, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração dele ainda não percebeu. Você é o pastor dessa igreja, ninguém pode contender isso. O Senhor te chamou, então assuma isso, independente que as pessoas digam, acham ou pensem. O Senhor que te colocou neste lugar, e o Senhor diz para você ser, em nome de Jesus, porque foi Ele que colocou, não foi os homens foram só usados, assim como você vai ser usado na vida de outros, mas quem levanta é o Senhor, quem vai dar os recursos na caminhada é o Senhor, quem vai direcionar na caminhada é o Senhor. Não pare, continue andando, continue crendo, continue acreditando que o Senhor terá homens que fará do seu ministério grande, em nome de Jesus. Amém. Pessoas grandes, que pensam grandes, pessoas que vão cuidar. Uma resposta que o Senhor me trouxe para junto de ti é
muitas pessoas virão despreparadas, mas o Senhor terá pessoas que vai ser bálsamo no seu coração, que vai servir o seu ministério como se estivesse servindo o reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia. Na medida que você já serviu, isso aqui é profético. Falei com o pastor Cláudio um dia, eu falei: se você for pastor auxiliar, Então não sai. disse, Ela deve estar mute, mas está não. Agora o senhor desligou. eu disse, ouvindo. Não, né? Agora tá. Eu disse ao pastor Glauber um dia, eu falei assim: você serviu muito as pessoas. Você serviu em todo lugar que ele serviu. Ele foi um bom servo. Pode acender a luz aí, por favor. E eu disse a ele que o pastor Marcelo, a última igreja que ele serviu como pastor auxiliar, me falou muito bem do pastor Glauber. E quando ele foi falar eu nunca comentei isso com vocês, e quando o pastor Marcelo foi falar da saída dele da igreja, eu falei para ele assim: eu não espero nada além de você, de falar do pastor Glauber, que eu não tinha ainda muito contato com ele. Eu não aceito menos daquilo que você falou para mim. Isso eu falei na hora que ele ia falar, no pé do ouvido dele. E eu falei para o pastor Glauber, falei: olha, você é um pastor jovem, de idade, de ministério, e assim como você aprendeu a servir em igreja, agora você precisa aprender a liderar uma igreja. E essa igreja tem que servir, porque aquele que aprende só a servir, ele se torna às vezes não visto. Então agora é momento de você, às vezes agora, ensinar essas pessoas a fazerem. Então você tem que se colocar na vida das pessoas como elas sendo você no caminho do processo quando você iniciou. Mas uma das coisas que Deus falou para mim agora, pastor Glauber, é o seguinte: que aquilo que você fez, o Senhor dará pessoas prontas que vão vir para te ajudar naquilo que você aprendeu, naquilo que você colocou o seu coração um dia como servo. O Senhor colocará pessoas na sua vida que vai fazer da igreja linda como você já fez. Em outro tempo você não era visto, e quem não é visto não é lembrado. Agora o Senhor terá pessoas que vão te promover. Isso aqui eu não estou falando para ganhar o coração dele, porque eu já tenho o coração dele. Ele já é meu amigo. Eu estou falando daquilo que Deus vai fazer, pessoas que você nunca imaginou. E eu quero dizer para vocês que eu faço parte disso, irmão. Quando eu estava orando com ele, eu faço parte disso. Eu sou um jovem homem, mas eu estava falando pro lindão ali, o Bruno. Eu falei assim: Bruno, eu converti com tantos anos, não vou falar. Ele falou assim: foi a idade com um ano que eu nasci. Então o Bruno tem a idade da minha conversão, que é 37 anos. Acho que é isso, né? Nessa jornada toda. Então hoje eu estou aqui com a minha família. Para quem não conhece, Sérgio Filho é meu filho. Então nós temos uma família de sacerdote que está servindo um sacerdote. Eu tenho a maior alegria de poder saber que essa igreja ela já é uma igreja que faz diferença. Irmãos, que igreja que tem um cara igual a Alex, irmão? Cara top igual a Alex. O Alex é um cara gostoso, ele é um cara desapegado, ele não está preocupado se ele é um ministro, ele está preocupado em servir, irmãos. Pessoas que estão servindo aqui sem o Sérgio Filho, eu gosto muito. E ele tem isso de mim, ele está fazendo algo para o reino, não é para ninguém. E Deus trará outras pessoas, e levantará vocês, que trarão outras pessoas que vão pelos atalhos, pelos becos, gritando: vem, 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 o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. Irmãos, o seu papel é chamar. E deixa que nós, pastores, pastor Glauber, vamos dar, nós vamos trazer, como é que fala? Direção, não é direção, vamos trazer novidade de vida para essas pessoas. Nós vamos ensinar essas pessoas para que elas estão aqui. Esse é um papel nosso. Amém? Pode trazer e deixar a bola para a gente, que você vai ser o pai dessas pessoas. Nós somente vamos ensinar, e você vai ser pai de multidões. Como? Lembre do Billy Graham.
O cara que ganhou ele, irmão, você imaginou? Talvez nunca foi um pregador, mas ele cumpriu. E os pastores aonde ele serviu, cumpriu aquilo que Deus chamou para fazer, que é equipar essas pessoas para uma grande seara. Amém? Amém. Irmãos, ele falou do Sérgio Filho. O Sérgio Filho vem aqui nessa igreja 2 vezes na semana, 3. Toda semana o Sérgio Filho vem aqui. Ele vem na quinta-feira, tem vezes que ele aparece aqui na quarta-feira. Toda semana ele está fazendo um trem aqui nessa igreja. Aí eu só vejo o alarme desligando lá em casa. Aí eu vou olhar, quem será que entrou na igreja? Está lá o Sérgio Filho programando alguma coisa. Porque aqui sabe servir. E não reclama, fala nada. Ontem mesmo ele estava aqui. Foi ontem que eu cheguei e peguei você. Então, sexta-feira que eu peguei você de surpresa aqui. Ele estava tão distraído, quase teve um ataque do coração aqui. Eu entrei quietinho. Ele no celular aqui, ele pulou dessa altura na cadeira. Pastor Neguinho, o senhor entrar. Eu falei assim, então para ele, isso aí é a unção do Espírito no silêncio, na calada da noite. Ele é assim porque alguém ensinou ele. Ele teve um pai que pegou ele lá para falar comigo. Nós estávamos lá na igreja toda a vida. Ele foi meu parceiro. Então não pense que os seus filhos vão se tornar grandes. Só você falando. Você tem que trazer você agarrar na mão deles e ensinar esse homem responsabilidade. Ensinar eles os caminhos, mostrar para ele o potencial que ele pode ter. Não viva a ilusão que as coisas acontecem com você, não. O mundo espiritual, ele é uma conquista. Ele é seu, mas você precisa tomar posse dele, Sim. ensinar. E o maior ensino que tem do pai é o seu, a sua responsabilidade com ele. Antes de querer ensinar, tem ele em primeiro lugar. Aí depois você vai falar assim, valeu a pena a condição. Eu posso ter ensinado todos os meus filhos. Amém. Bom, Conhece o Sérgio lá em casa, vocês não. Vocês acham que eu sou só bonitinho? Eu lá não sei. eu acho que todo mundo, né? Irmãos, se vocês acham que os cultos têm terminado atrasado essas últimas semanas, deixa vir um avivamento. Vocês vão ver. 4 horas da tarde a gente vai estar aqui chorando no altar. 5 horas. Você perdendo a hora de trabalhar na segunda-feira porque o avivamento chegou. Você de joelho aqui passando até o outro dia de joelho aqui. Você vai ver o que é avivamento. Isso é avivamento. É chorar na presença de Deus 24 horas. E a gente só está 7 minutos atrasado. Vamos encerrar? Coloque-se de pé. Queria continuar, mas não dá para continuar. Sexta-feira nós voltamos com a nossa célula. Essa sexta-feira vai ser lá em casa. É a última semana lá em casa. E aí a gente já passa para a casa do pastor Sérgio. Não nessa sexta, na outra. O mês de março já passa lá na casa dele durante o mês de março. Nós temos oração. Irmãos, a Jess, ela vive me chamando a atenção porque eu esqueço de anunciar a oração que nós vamos estar fazendo uma vez por mês. Se você quer que nós vamos até a tua casa, uma vez no mês nós vamos estar reunindo para ir fazer oração na casa das pessoas. Então você fala, eu quero que uma oração na minha casa. A gente vai se reunir, vai na sua casa, tomar um café, você vai preparar um café para a gente lá. A gente vai lá orar, ungir a sua casa, orar com você na sua casa uma vez por mês. Então você só precisa falar com a gente já vai começar a anunciar. E nós vamos uma vez por mês na casa de quem pedir para a gente ir lá orar com vocês. Tá bom? Então a gente já quer começar a partir de março. Então se vocês quiserem, procura a Ana e já agenda com ela para a gente já botar na agenda. Tá bom? Eu acho que isso. E amanhã nós temos a oração às 7h30 da noite. Se você não tem participado, eu encorajo você a participar.
aceite o chamado, para de correr da oração e participe da oração com a gente. Amém? Nem que você falar só para ouvir, mas participe. Entra lá, fica com o fone, mas participe. Amém? Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor, o poder do Espírito Santo, o impossível de Deus aconteça na sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre, que o Senhor acampe os seus anjos, que o Senhor te torne invisível aos olhos daqueles que querem fazer mal contra você. No nome de Jesus eu abençoo a sua semana e que você tenha uma semana cheia do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que semana que vem nós temos um pregador internacional pregando aí, lá de Goiânia. É um careca aí que está para vir aí, semana que vem. Então, não perca. Amém? Estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos e até a próxima semana. Ó, tem café ali, não esquece. Pode comer, em nome de Jesus.